visual. Seria o campo ao qual nós alcançamos num primeiro momento de leitura? Dos dois extremos, esquerda, direita. Isso, o campo visual para a leitura dinâmica, né? Para a leitura dinâmica, ela implica, vou registrar aqui nossa aulinha aqui. Para a leitura dinâmica, implica na quantidade de coisas que você consegue ler de uma vez. Não é isso? Então, tem gente que lê silabicamente. Então, faz pequeno salto. Nós falamos isso num outro encontro, quando a gente treinou com palavras. Hoje nós vamos falar sobre a possibilidade de ler várias palavras ao mesmo tempo. Tá? Ou seja, quando eu faço menos saltos na linha, né, eu consigo, o meu olho ele é capaz, não sei se vocês sabem, de perceber, né, 180 graus, sem forçar a visão, né? Todo mundo sabe disso. 270, que a gente chama de visão periférica. Sendo que o livro é pequenininho assim, mas na hora da leitura, por incrível que pareça, você lê pedacinho por pedacinho. Mas por que você lê assim? Por conta do formato educacional que você passou. Você passou por uma alfabetização, né, que te treinava a ficar lendo aí ba, bebi, bobu, ma, memi, momu. E aí você formava palavrinhas no quadro, passou e treinou com ditado. Quem lembra aí que fez ditado? Né? Fazer ditado. E existe até programas, né, como Soletrando, né, aqui no Distrito Federal, né, fizeram aqui com a zona rural, foi muito bacana, né, um campeonato de soletrando, né, igual aquele que passava na Globo lá. Mas na leitura dinâmica a gente lê com o lado direito do cérebro. Experiências feitas com os hemisférios cerebrais mostram uma coisa muito interessante. Não sei se vocês sabem, mas isso aqui é solto. São dois pedaços de cérebro aqui e um outro aqui. Para ligar esses dois hemisférios, existe uma estrutura chamada corpo caloso, que é o que permite a comunicação do lado direito com o lado esquerdo da cabeça. Tá? Nas mulheres, esse pedaço é mais desenvolvido. Então, como elas atingem a puberdade antes, os hormônios ali mantêm o cérebro mais... ele perde menos fibras nervosas, menos neurônios, e possibilitando mais conexões, inclusive. Tá? Então, vamos dizer aí que se fôssemos analisar os dois lados do cérebro, a mulher teria vantagem, mais fisiologicamente mais inteligente. Tá? Mas eu sei que esse corpo caloso, tem gente que retira esse corpo caloso. Acreditava-se que, né, pessoas com epilepsia, convulsões, retirando o corpo caloso, diminuía esse problema. Então, de forma que o lado direito não se comunicava com o lado esquerdo. Então, tampando aqui o olho, ele é cruzado, né? Tampando aqui o lado direito, né? Eu estou enxergando só com o hemisfério esquerdo, concorda? Tampei aqui o esquerdo, aliás, né? Só vi esse. Se eu tampar aqui, só enxergo com esse. Tampando o hemisfério direito, mostrando árvores, tá? Então, se eu perguntasse assim, o que você vê na figura? Aí as pessoas que não tinham o corpo caloso diziam, eu vejo árvores. Se tampasse o outro olho, o que você vê? Ao invés de falar árvores, as pessoas falam que vem uma floresta. É claro que se a pessoa tem o corpo caloso e eu tampo um dos olhos, aí, é claro, o lado de preferência dele vai dizer se é floresta ou se é árvore. O corpo caloso, independente do olho que você tampou, vai responder, certo, pessoal? A leitura integral é mais com o lado direito do cérebro, certo? Então, o lado esquerdo lê sílabas, o lado direito lê palavras. Estão entendendo ou não a linha de raciocínio? O que eu quero dizer é que a nossa alfabetização, que é ocidental, treinou você ler sílabas, ou seja, com o lado esquerdo do cérebro. E os orientais, né, tanto que se lê, né,
você tem ali, na verdade, os ideogramas, né? O japonês, o coreano, o chinês, especial o mandarim. Você lê palavras inteiras. Então, o oriental ele lê mais com o lado direito. Quando a educação colar de verdade no planeta, os orientais já têm uma vantagem extraordinária em cima dos ocidentais, que é a alfabetização. Só que a leitura dinâmica vai te resgatar, certo? Ela vai te resgatar, ela vai te ajudar a ler com o lado direito do cérebro. Até aí tudo bem, Aline? Então, o lado direito enxerga o todo, o lado esquerdo enxerga os pedaços. Então, nós vamos parar de ler sílabas para ler palavras, e melhor ainda, para ler mais de uma palavra de cada vez. Se eu leio mais de uma palavra de cada vez, numa linha que tem 12 palavras, ao invés de 30 saltos, ao invés de 12 palavras em cada linha, 12 saltos, eu faço 3, 4 saltos só. Essa é a parte teórica. Se tiverem dúvida, é só levantar a mão aí, sinaliza. Tá? Eu só vou pedir para o Marcelo abrir a câmera para a gente ter formato aqui. O Hélito e Arthur, tá? Manter a nossa câmerazinha aberta para a gente conseguir interagir. Até aí tudo bem? Dá para avançar numa boa? Perguntas? Tranquilo, tranquilo. Tá Então, tranquilo. a aula de hoje é sobre como ampliar o meu campo de visão de maneira... É tudo sobre esse assunto, então vamos discutir hoje. Então, nós vamos fazer vários exercícios práticos para ampliar o campo de visão. Oi, Aline. Abre o microfone, né? Eu estou colocando aqui o link do metrônomo, porque nós vamos usar o metrônomo hoje. Eu vou ligar ele aqui, claro, mas depois é importante que você instale também aí no seu computador. Os botões aqui embaixo, tá, Aline? Tá mostrando para você. Ó. Tem um que parece um microfone, tem um que parece uma câmera. Consegui. Ok. Pois não. Boa noite. Professor, Boa eu noite. não estou conseguindo enxergar também. Você está mostrando coisa na tela aí? Eu tô vendo nada Não, também aqui. não estou mostrando na tela. Só a minha imagem. Não está aparecendo a minha imagem para você? Tá não, tá não. Tá só a foto. Então, tenta sair do link e entrar de novo. Às vezes é a sua internet. Né? Às vezes, quando a internet está bem fraquinha, você não consegue receber a minha imagem. Tá? Aí você tem que sair e entrar de novo. Ok. Então, sua pergunta, Aline? É com relação ao óculos, né? No caso, eu tenho problema de astigmatismo e miopia, o meu grau é um pouco alto, e eu queria saber com relação aos exercícios oculares. Eu percebi que na primeira aula que foi sugerida no grupo, eu não sei se isso tem a ver com o seu grau, com a sua necessidade, ou se faz parte da técnica. Eu percebo que toda vez que o senhor vai apresentar os exercícios, o senhor retira o óculos. Mesmo o aluno tendo Não, no dificuldade para caso, quando eu faço o exercício assim, né, movimentando os olhos, é para você ver melhor meu olho, né? entendi. É para Então, eu isso. posso fazer Mas com todo óculos mundo tem que, normalmente. claro, todo mundo, se precisa de óculos para a leitura, tem que usar, lógico. Inclusive, nós não Entendi. recomendamos nem aquele bifocal, né? Que tem o óculos normal para você ver de longe, né? Para quem dirige, e às vezes aquele bifocal para poder ler. Não recomendamos. Você que estuda 2, 4, 6, até 12 horas por dia, você está com a visão perfeita, então tem que ter um óculos próprio para ler. O óculos Certo. chamado famoso óculos de leitura, nem que for aquele óculos de descanso, né? Que tem 0,25, meio grau, tem que ter óculos sim. Agora, o bifocal às vezes vai ficar te atrapalhando se você é um estudante de alta performance. Estou falando de alunos aqui que precisam estudar para concurso, fazem provas, simulados aí, estão na luta para conseguir grandes vitórias, né? Mestrado, doutorado, OAB, né? Vai fazer Enem, essas coisas todas aí. Pessoal, então vamos Certo. lá. Ó. Obrigada. Quando se fala em campo visual, vocês vão pegar esse caderno aqui, é o caderno básico, passo a passo,
Caderno básico, passo a passo. Ok. Você pode usar no seu celular, você pode usar no tablet, você pode usar no computador. O legal é você ter ele impresso também, né? Pode usar o aplicativo. No aplicativo é o Duplas Palavras. Nós vamos abrir na página 21. Aqui, ó, nessa página aqui, ó. Então você vai ver que esse exercício tem apenas 3 colunas. E em cada coluna você vai ter 2 palavras. Qual é o caderno mesmo, professor? É o caderno básico, passo a passo. Mostrei a capinha aqui. Leandro, você está sem a sua imagem aqui para nós, tá? Ok, então a ideia é você estar pegando esse exercício. Encontraram? Quem é que pode ler em voz alta aí a primeira linha? Use sempre pedaços pequenos, preparo rápido. Então, observe que essas palavras é como se fosse uma só. Então, use sempre. Use, é claro, tem um sentido, é uma coisa. Sempre é outra. Mas se eu juntar, ela forma um novo sentido. Então, use sempre acaba se transformando numa ideia e não em 2 palavras. É diferente se tivesse lá tijolo e manteiga, né? Caderno e sapato. Né? Então, use sempre pedaços pequenos. Não achou ainda, Rosali? Quem está na primeira aula, às vezes se perde mesmo, tá? A proposta é um aninho, pelo menos um ano aqui, vindo para uma academia. Toda semana a gente vai fazer a aula. Ah, mas eu peguei no meio do caminho. Não existe meio de caminho. Essa mentoria ela é assim, a aula lá começa, tá? Eu ensino a teoria, nunca é igual, mesmo que eu repita a aula. Aí a gente treina junto, repete, 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 repete. E às vezes, quando necessário, no final a gente ainda faz um teste, tá certo? Então, cada aula tem início, meio e fim. Ela não depende da anterior nem da próxima, ok? E toda semana entra e sai gente. Tem gente que é mais empolgada, assiste terça e sábado. Tem gente que só assiste na terça ou no sábado. Tem gente que só assiste a aula gravada, tá? Então, todo mundo achou aí? Quem não achou, me avisa. Ó, caderno básico, passo a passo. A página aqui tá 21, tá aqui no teu rodapé. Duplas palavras. No aplicativo, você vai abrir o módulo básico, ou o módulo. É isso mesmo, básico no duplas palavras. Aí tem 5 tipos de exercício. Quem não tem o aplicativo e quiser também o app, me pede, porque é muito prático. Então, pessoal, agora nós vamos ter que ler com o toque do metrônomo. Para que serve o metrônomo? Alguém lembra? Ele determina o tempo que nós temos para ler cada linha. É o tempo para ler cada linha. O metrônomo é um ritmador. Ritmador. Então, eu coloquei ele aqui no 40. Ó. Quando você for baixar o teu aplicativo, ele vai estar no 40, nessa roleta que você ajusta. Ele vai estar em 1/1, tá? E em 40. Aí esse botão aqui liga e desliga. Vocês estão ouvindo o toque aí? Sinaliza para mim quem está ouvindo o toque. Sim. Estamos Ok. ouvindo. Professor, também tem a questão de respiração, né? Não entendi. Oi, aqui é Ruth falando. Também cada batida dessa tem a respiração, não é isso? Não. A respiração é quando acaba. Quando eu leio todas as linhas, termino o exercício, dou uma paradinha, aí eu puxo o ar pelo nariz e solto pela boca, né? Tá. Chama hiperventilação. Vamos fazer, pessoal? Vamos tentar fazer? Ó, cada toque uma linha inteira. Uma linha, 2 linhas, 3 linhas.
Então, algumas pessoas não conseguem ler a linha inteira, né? Então, por exemplo, está na segunda coluna. Se ouviu o toque, tem que ir para a próxima linha. Tem gente que percebe diferente. Tem gente que lê tudo e ainda sobra tempo. Aí diminui um pouquinho o ritmo. Você vai ler, terminou, respira. Estou sem o caderno básico. É porque você não concluiu sua matrícula, Leandro. Você entrou, eu passei o link ali para você, mas ficou faltando alguns ingredientes para eu te passar os cadernos, lembra? Então vamos lá, ó. Cada toque é uma linha. Estou vendo que você tem alguns, mas falta o básico. Eu fiquei de passar o material para você. Quem leu 2 vezes, leu a primeira vez toda, aí depois leu a segunda vez toda. Alguém fez 2 vezes já? Ok. 3 pessoas fizeram 4, ok. Aí terminou, lembra, dá uma parada, respira. Ana Cristina deu para ler 2 vezes, cada toque é uma linha tec, 2 linhas tec, 3 linhas tec. Ah, mas o exercício é chato, não tem que ser legal, tá? Fazer o abdominal é legal? Não. Tem gente que gosta, poucas. A gente faz Né? quantas vezes, professor? Isso aí por Na dia, no verdade, caso. uma. É porque nós estamos aprendendo a fazer o exercício, tá? Na verdade, você faz uma folha, respira e vai para a folha 2. Terminou a 2, respira, vai para 3. Respira, vai para 4. Eu só consegui ler 2 Respira, vai colunas. para 5. Oi? Eu só consegui ler 2 colunas. A terceira já estava pulando por outro toque. Sem problema. Aí você lê 2. Quando você estiver treinando sozinha, claro, aí você vem aqui, ao invés de fazer no 40, você faz no 30. Tá? Teve alguém que achou fácil? Eu estava lendo a linha e estava sobrando tempo. Ó, o Artuzão lá já. Aí o que ele faz? Ele pode, depois, quando ele for treinar, porque nós estamos aprendendo, então não precisa você fazer no teu máximo, né? E nem no seu mínimo. Não leu tudo, lê 2 linhas tech, 2 colunas tech, 2 colunas tech. Tá muito difícil, né? Depois, sozinho, em casa, você diminui e depois vai acelerando aos pouquinhos, tá? Ou tá muito devagar, a aula tá no meio termo, eu consigo fazer mais rápido, põe 45, põe 50, eu faço no 80, numa boa. Dá para fazer no 120. Certo? Ok. Tá, então, nós vamos pegar a folha 2 agora. Folha 2, né? Observe que é a mesma estrutura. Tem 3 colunas, 2 palavras em cada linha. Quem lê em voz alta, de trás para frente. Nós vamos ler português como se fosse hebraico. Espaço sideral, lugar seguro, nova era. Espaço É para sideral, ler lugar sideral seguro, espaço ou nova espaço era. sideral? Espaço Ele sideral sideral. espaço ou espaço sideral? Aqui, ó. Então, eu não vou ler sideral espaço, certo, Marcelo? Ah, tá. O cérebro, ele vai pelo lado direito do cérebro, ele vai mais pelo sentido. Então, o lado esquerdo do cérebro, não. Se você pegar a palavra amor, de trás para frente é Roma. Tá? Então, interessante é que o cérebro, mesmo escrito R-O-M-A, ele não vai ler Roma, ele vai continuar vendo amor. Aqui também, ao invés de ler sideral espaço, ao invés de era nova, ele ainda vai continuar lendo sideral espaço. Então, esse exercício aqui é a segunda técnica. Então, qual que é a primeira técnica para ampliar o campo visual? É pegar um exercício que tenha duplas palavras. E essas duplas têm que ter sentido. Então, se você quiser anotar didaticamente, como eu amplio o campo visual? Para ampliar o campo visual, eu preciso ler ideias ao invés de ler palavras. Eu treino meu cérebro para ler ideias, ao invés de ler palavras. Tá, como é que eu vou treinar o meu cérebro para ler ideias? Eu pego palavras compostas.
compostas. Então, é igual pé de moleque, porta-retrato, guarda-roupa, né? Então, o meu cérebro ele vai ir no sentido. Então, ele vai ler as duas como se fosse uma. Lendo o 2 de trás para frente, o que acontece? Meu cérebro vai criar um ponto imaginário. É como se existisse uma bolinha preta aqui no meio, no foco, certo? Como se tivesse uma bolinha aqui, ó. Aí você vem treinando, ó. Tec, da direita para a esquerda. Tec, tec, tec. Ok? Tá, então nós vamos treinar. Eu vou ligar aqui o metrônomo um pouquinho mais lento, ao invés do 40, eu vou colocar no 35, ok? E pode começar. Quando você estiver treinando sozinho, é só uma vez, mas como nós estamos aprendendo aqui na aula, você vai fazer 2, 3 vezes, pelo menos. Já está mais fácil agora, né? Eu diminuí, Ana Cristina. Você consegue agora? Quem fez 2 vezes? Bacana. Bom, o que eu percebi aqui? Eu percebi que a Ana Rúbia está lendo em voz alta, estava conversando com alguém. Estava lendo em voz alta, Ana Rúbia? Está sem áudio. Oi, professor, sim. Então, é um dos pecados mortais. Tem 2 pecados na leitura dinâmica, né? Você não deve fazer de jeito nenhum. Um é ler e ficar voltando, né? Eu estou lendo o texto, acho que não entendi, aí eu fico voltando para ler de novo, certo? Certo, faço isso muito. O outro é ler usando a voz. A pior situação é quando eu falo o que eu leio. Essa é a pior de todas, né? Então, a leitura dinâmica ela é fotográfica. Eu leio só com os olhos, né? E a outra é a mental. É a leitura com a voz mental, ok? Certo. Tá. Então, só essa observação eu vi porque eu vi sua boca se mexendo aqui. Então, é sempre com os olhos. O problema da voz mental é que ela prende a velocidade da fala com a velocidade dos olhos, correto? Correto. Ok. Pessoal, então, 2 ferramentas poderosas aí, né? 2 ferramentas poderosas. A primeira, ler palavras que têm sentido. Palavras duplas usando o metrônomo. Alguém notou que o teu cérebro foca no meio das 2 palavras, lendo de trás para frente? Uhum. Ricardo, você está sem câmera para nós aqui. Tá, então, isso acontece espontaneamente, você não precisa provocar. Só que quando você faz isso de forma, vamos dizer assim, lendo assim, né? Quando você força essa leitura, ela espontaneamente gera essa realidade.
Tá certo? Então, o que eu vou treinar dessa semana para outra semana? Ok? O que eu vou treinar? Eu vou treinar o exercício duplas palavras do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Eu leio, ligo o metrônomo, tá? O link do metrônomo tá lá no grupo. Faço indo, tá? Terminou, respiro, pego a folha 2, leio voltando. Só uma vez. Terminou a 2, respiro, leio de novo indo. Terminou, respiro, leio a 4 voltando. Terminou, leio a 5 indo. Até a 10. Se você treinar 10, 15 minutos por dia, tá? Sua velocidade dobra em uma semana. Dobra em uma semana. Na aula que vem, nós vamos fazer um testezinho para checar a diferença. Tá certo? Tá, nós vamos abrir a página aqui para algumas perguntas, mas antes disso, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: além dessa aula em grupo, eu mandei no privado para as pessoas. Né? Eu acho que algumas pessoas com a letra A já receberam. Arthur, Ana Cristina, Aline, Ana Rúbia, né? Não mandei para todo mundo ainda. Mas eu mandei lá falando sobre a aula particular. Ou seja, além dessa aula em grupo, é possível você ter um horário comigo, meia hora direto, treinando comigo, é o que eu chamo de mentoria de treinamento. Isso é para quem já tem o edital marcado, está com pressa, tem que aprender numa velocidade mais... Né? É como se você fosse para a academia, você vai lá, paga um ano, né, mais barato, no cartão, e aí faz sozinho. Chega lá, faz de qualquer jeito, sim ou não? Aí aqui, por mais que eu explique, às vezes em casa você vai e faz errado. Por exemplo, aqui eu vi a Ana Rúbia mexer na boca, mas se ela não mexe aqui agora, ela ia treinar a semana toda lendo em voz alta. Por isso que eu peço para abrir a tela, porque às vezes você está fazendo errado, eu não tenho como te ajudar. Tá? Tá, então, a outra coisa é você ter um personal na academia. É a pessoa que vai fazer o exercício certo no tempo certo. Então, se for o teu caso, temos a aula particular, ok? Então, me procure. Professor, eu estou precisando disso aí, meu edital é para daqui 2 meses, já está marcado. Então, vamos abrir aí 3 perguntas para a gente concluir. É claro que no grupo vocês podem fazer 1 milhão de perguntas, tá? Lá o grupo VIP é para isso, para você fazer quantas perguntas, por mais que você ache cabeluda, né? Uma pergunta que não faça sentido, você pode perguntar, e é sempre dentro do grupo. Às vezes parece uma pergunta besta, mas não é besta. Adilson e Aline. Professor, eu comecei o curso hoje. No caso, eu posso treinar desde o início. Não tem início? Que início? Não, assim tem palavras. Qual que é o seu 1. início, Aline? O seu início é a sua primeira aula. Entendi. Hoje é o seu início, tá? Por exemplo, a academia tem início, a academia? Por exemplo, a primeira vez que eu fui na academia, eu todo empolgado, peguei um pezinho de 3 quilos, assim, ó. Tava fazendo bíceps, né? Com um peso de 3 quilos, todo feliz da vida, entendeu? Aí chegou um camarada pegando 50 quilos, fazendo o mesmo exercício que eu estou fazendo, com 50 quilos. Por exemplo, o Arthur, provavelmente, ele vai fazer o duplas palavras em 60, porque ele não assistiu só uma aula. Não é isso, Arthur? Tá aí, ó, 60. Tá com Eu faço com 50 atualmente. 50, né? Quase 60. Então, mas o Arthur já é aquele cara musculoso que eu vi do meu lado. Entendeu? Por quê? Porque ele já fez mais aula, mas a academia é a mesma. Você chegou hoje, não importa. Entendi, eu recordei. Hoje, certo? O senhor Então, falou no início da aula mesmo. Agora que eu estou Então você vai recordando. pegar e vai fazer o quê? Você vai treinar o que você aprendeu essa semana. Ah, mas eu gostaria de ver as aulas. A única que eu recomendo é a aula 0. Que eu ponho lá a aula 0, porque lá faz um teste, ensina o que é o metrônomo. É uma aula divertida, você aprende os primeiros exercícios, o que é ler da esquerda para a direita, direita para a esquerda, o que é hiperventilação, o que é um brainwave, tá?
Mas fora isso, Nossa, a eu aula é fiz completa. Você vem para 3,5 cá, de treina, tira as dúvidas. compreensão. Exato, você fez o Que teste, né? arrasada. Tem gente que é muito boa para zerar, né? Não é qualquer um que consegue zerar, não. Tem que caprichar, tá? Você tem que ser especial, não é assim, vou zerar assim e dar conta, não. Você tem que ter Certo, caprichado. obrigada. Mas, assim, da mesma forma que é difícil tirar 10 também. Mas tem uns loucos que conseguem. Ó. Um em 5.000 alunos consegue tirar 9, 10 no teste. Então, não é fácil também tirar 9, 10. A maioria faz o quê? 30 pontos. 25, 35 pontos, no máximo. Tá? A maioria lê o texto todo em 1 minuto. Tem gente que lê o texto 2 vezes em 1 minuto. Tá? E o que a gente quer aqui? 400 palavras por minuto, com pelo menos 50%. Os que ficarem bastante tempo, observe, o curso é grátis. Eu não estou cobrando nada para dar essa aula. Futuramente vamos cobrar. Tá? Mas, por enquanto, você comprou só o material didático que está aqui e vai ficar enquanto achar que é legal, que está valendo a pena. Tá certo? Então, se quiser ficar aqui 10 anos, você fica. Tá certo? Então, Adilson. Professor, eu percebi que quando nós lemos da esquerda para a direita, né, os testes, a gente tem um pouquinho mais de velocidade. Quando volta da direita para a esquerda, já dá uma travadinha já. Excelente pergunta. Por que você acha? Na sua opinião, por que será? Não estou acostumado. Não exatamente por conta disso. Porque o árabe lê assim, o hebraico, o aramaico, tudo lê assim. Né? É o normal deles é ler ao contrário. Mas por que eu tive dificuldade? Porque a palavra não está espelhada. Sim. Então, por exemplo, supermercado não está. Daqui para cá, supermercado. Uhum. Tá aí mercado... o meu cérebro é obrigado a fazer o quê? A fotografar. E aí eu sou obrigado a usar o meu campo visual. Campo visual. Tá certo. Tá certo? Mais uma terceira e última obrigado. pergunta para a gente fechar. Lembrando que no grupo você pode perguntar à vontade durante a semana. Oi, Ruth. Oi, professor. Eu ouvi uma aula do senhor falando sobre acetil L-carnitina. Acetil L-carnitina. Rapaz, isso é bomba atômica, viu? Não tome à noite, não. Senão Isso, eu ia perguntar qual horário que seria melhor para tomar. Quando você for estudar. Por exemplo, você estuda quantas horas por dia? Estou estudando de 2 a 4 horas. Você começa a estudar que horas? À noite. Aí manda ver. Meia hora antes do... Meia hora antes você toma. Mas isso aí é o melhor, é o melhor energético cerebral. Para ter uma ideia, a carnitina é usada em academia para o preguiçoso malhar. O cara chega lá, vai tomar água, fica naquela de ir no banheiro toda hora, bate papo, olha pro WhatsApp, não é isso? Uhum. Então, o cara toma carnitina porque queima gordura e dá aquela empolgação, certo? Para poder fazer o exercício com mais vontade. Esse acetil L-carnitina, ele entra no cérebro, você fica assim, ó, aceso, sem ficar agitado, como o Guaraná em pó deixa agitado, né? O café, né? O Guaraná em pó e o café deixam você agitado. Tem gente que toma café Coca-Cola. Na verdade, o princípio ativo é o mesmo, é a cafeína. Não muda nada. Ou você toma só Coca-Cola ou café, não dá na mesma. Ou toma separado, que é mais gostoso. Sem misturar, o princípio ativo é a cafeína. Toma por causa da cafeína. Mas esses deixam você agitado. Esse daí não deixa você aceso. Tá. É muito bom. O seu é o quê? 300 miligramas, 500 miligramas? Esse aqui, 500. 500, muito bom. Se for o caso, você, nos primeiros dias você quebra, toma só a metade. Tá, mas ele veio com uma capsulazinha de... Se for aquela ali que vem um pozinho, não tem jeito não, vai ter que ficar sem pozinho mesmo, assim. Pode ser que nos primeiros dias você fique um pouco sem sono. Oi, Rosaline. Obrigada, professor. Professor, repita o nome, por favor, para eu anotar. Oi, o pessoal já quer ficar dopadão, hein, nas aulas. Hein? Brincadeira, não fica assim não, você só fica aceso, tá? O Guaraná em pó você fica mais elétrico do que isso aí. Você fica no ponto. Acetil
L-carnitina. Qualquer coisa eu escrevo lá no grupo. Tá, ok. Pra Escreva quem no tem grupo, por preguiça favor. mental esse suplemento. Certo. Tá Tá? bom, A obrigada. pessoa vai ler, aí fica desanimado, sente sono, preguiça. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima terça-feira. Tá certo? Com fé em Deus. Então, Boa noite, professor. Deus abençoe. Boa noite, professor. até Obrigada. lá. Boa noite a todos. Ótima aula. Tchau, senhor. Tchau, tchau. Boa noite.